Bom dia, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de nós hoje de manhã. Uma grande bênção poder estar de volta. Eu e a Marli e eu, né? Depois de nossa viagem, nós estivemos no Chile e lá nós instalamos o casal de pastores que vai ficar permanentemente lá. É um casal lá de Caxias do Sul, o pastor Ricardo e a pastora Ana. E eles agora vão para Santiago uma vez por mês, até fevereiro. Em fevereiro do ano que vem, então eles vão mudar-se para lá. E vão ser pastores efetivos, né, da igreja Fuente de Vida de Santiago. Né? Uma bênção para nós. Quando você for agora a Santiago e for passear no Chile, você já sabe que tem uma igreja nossa para visitar lá. E pode se hospedar na casa dos irmãos. Não é mesmo, irmão? Uma economia de hotel. É uma grande alegria lá. Nós instalamos o pastor, já organizamos o que eles chamam lá eles não chamam de presbitério de governo, né? Eles não conhecem essas palavras, lá eles chamam de diretiva. Então organizamos a diretiva, organizamos os primeiros discipulados do casal de pastores, lá quem eles vão discipular. Então foi um tempo muito legal, muito bacana. A gente foi na quinta-feira e ficamos sexta, sábado e domingo com a igreja e na segunda-feira a gente voltou. Na terça-feira, Marli e eu viajamos, ficamos até sexta numa pousada aqui em Serra Negra. Nós ficamos ali porque fizemos ontem 35 anos de casados. E aí ela merecia esse tempo comigo, né? Aí ficamos 3 dias ali em Serra Negra, um tempo de descanso, de refrigério, de oração. Foi muito legal também. E agora estamos aí de volta, essa semana a gente está por aqui. E eu, antes de mais nada, já queria pedir aos irmãos para orarem por mim, que na terça-feira eu vou me submeter a uma pequena cirurgia. A minha esposa tem me cutucado demais de madrugada. Demais, por causa do volume das minhas orações, volume dos meus roncos, né? E aí eu fui ao médico para ver o que era, ele disse que eu tenho um desvio de septo desde criança. Perguntou para mim se alguém me bateu, se eu caí, se eu quebrei o nariz em algum lugar. Eu disse, não me lembro, mas disse que meu nariz é bem torto aqui por dentro, né? Então vai fazer uma cirurgia para arrumar, tirar aquela tal da carne esponjosa, e a minha esposa está numa oração incessante para ver se eu paro de roncar. Né? Então, terça-feira, às 10 horas da manhã, eu vou lá em Americana fazer essa cirurgia, pedir a oração dos irmãos, lembrar da gente, para Deus dar graças aos médicos e a mim, para sermos bem-sucedidos. Amém, irmãos? Hoje eu gostaria de continuar compartilhando com você sobre esse lance maravilhoso da maneira como Deus nos criou. Deus nos criou de maneira tão maravilhosa e disse que nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos criados de maneira triuna, semelhantes ao Senhor. E nós temos as características essenciais de Deus, com a diferença que somos criados e Ele é eterno. Com a diferença de que o pecado entrou na nossa vida contaminou, prejudicou esse projeto original que Deus tinha para conosco, e Ele restaurou esse projeto, Ele trouxe de volta para Ele esse projeto eterno para conosco por meio de Jesus. Ele decidiu não acabar com tudo. Ele poderia muito bem, quando nós pecamos, ter eliminado a nós e a todo o universo e dizer, vou fazer de novo. Mas Ele não fez isso, e a Bíblia diz que Ele não fez, porque desde antes da criação do mundo, desde antes de Ele abrir a boca dele e começar a criar o que nós somos hoje, Ele já nos amava. A Bíblia diz que Ele já amava o projeto. Eu acho isso maravilhoso. De Ele, quando pensou em você, antes de fundar o mundo, Ele já pensou com amor.
Ele já desejou a você amorosamente para estar com você para sempre. E por causa disso, diz a Bíblia, Ele não desistiu do seu projeto. E por isso, por meio de Jesus, Ele restaura o princípio fundamental da sua criação, que é de ter comunhão com ela e de viver com suas criaturas e com seus filhos por toda a eternidade. Algo maravilhoso que Ele continua fazendo. E por isso, Ele está restaurando a nossa vida. Qual é o grande projeto de Deus? Restaurar os seus filhos, para que seus filhos tenham todas as condições de viver plenamente a vida na eternidade. Não pense que Deus está restaurando você para esta vida. Ele está restaurando você não apenas para esta vida, mas para toda a eternidade. Então é um projeto eterno de Deus. E por isso, nosso espírito, nossa alma e nosso corpo deverão estar, conforme diz o apóstolo Paulo, de pé naquele dia, diante do Senhor. Então Deus está trabalhando no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito, para que estejamos firmados naquele dia, na presença dEle, para gozar de toda a sua presença e da nova criação, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. É uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Por que Ele está nos restaurando, pastor? Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz e o apóstolo Pedro dizem, os dois dizem muito claramente, que quando o Espírito Santo entrou em nós, pela fé em Jesus, Ele entrou para dar a nós a sua natureza. A sua natureza divina. Eu não entendo sobre isso. Eu estou falando de algo que eu não entendo. É algo extraordinário que eu não sei como vai ser isso. De viver a natureza de Deus. Que coisa misteriosa. Misteriosa. De que um sujeito entregue à morte, entregue ao pó da terra, nesta natureza, recebe a natureza divina para viver eternamente. Porque só Deus é eterno. Só Deus sempre existiu e sempre vai existir. E nós, criaturas, que não existíamos e passamos a existir, ou seja, somos criatura, Ele diz assim: eu dou para vocês a minha natureza eterna. Eu dou para vocês a minha natureza santa. Eu dou para vocês a minha perfeição. Eu dou para vocês a minha eternidade. Eu compartilho com vocês tudo que eu sou e tudo que eu tenho. Vai ser de vocês, por meio de Jesus, meu Filho. Isso é fantástico. Por isso Ele dá tanta importância ao corpo, à alma e ao espírito. Por isso Deus dá tanta importância para a gente. Por isso Ele quer trabalhar tanto na nossa vida. Por isso Ele quer nos transformar tanto, tanto, tanto. Porque Ele deseja que nós sejamos completamente a semelhança do seu Filho. Ele diz isso em Efésios capítulo 4. Eu desejo que você seja completamente semelhante ao meu Filho Jesus. Todo o amor do Pai foi dado para Jesus, e Jesus compartilha de todo o amor do Pai com a gente por meio dele. Desejoso que nós sejamos como Ele. Isso não tem preço. Não tem preço. Antes, quando a gente cantava, meu coração se alegrou. Na segunda música, né, que a gente dizia na música, que o meu alvo é Jesus. E eu me alegrei muito no meu coração, e eu dizia: Senhor, meu alvo é o Senhor, eu só quero o Senhor, eu só quero viver para o Senhor a minha vida inteira. Desde que eu me entendo como gente, que eu
comecei a conhecer o seu amor, eu só quero o Senhor e a sua vontade. Não quero outra coisa na minha vida. Meu alvo é Jesus. Meu alvo é Jesus. Eu quero ser como Ele. Quero ficar semelhante a Ele. Esse é o desejo de todo crente. Ser Ele. Ser como Ele. Experimentar tudo que Ele é, tudo que Ele tem, no relacionamento eterno com o Pai. Por isso o seu corpo, sua alma e o seu espírito, você, é tão importante para Deus. E quando nós falamos na nossa última pregação sobre os pecados contra o corpo, nós não falamos com nenhuma intenção de lhe acusar, não falamos com nenhuma intenção de fazer com que você se sinta deprimido com as limitações que você vive na sua vida. Muito pelo contrário. Quando pregamos sobre os pecados contra o corpo, falamos do poder de Deus para nos permitir viver uma vida santa. Falamos do poder de Deus que faz com que a gente possa dominar o nosso corpo e fazer com que o nosso corpo nos obedeça e não a gente obedecer o nosso corpo. Que privilégio que a gente tem nesse relacionamento com Deus, de poder experimentar uma cura completa e eficaz do nosso corpo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Hoje eu queria falar algumas coisas, bem rapidamente, sobre os pecados que a gente pode cometer contra a nossa alma. O que a gente pode fazer na nossa vida, e que a Bíblia chama de pecado, e que ofende a alma, que maltrata a nossa alma, que faz com que ela se abata, que faz com que ela se entristeça, que faz com que ela se deprima, que faz com que ela viva de maneira abatida. O que a gente pode fazer de ruim, de mal, de pecado, que faz com que o nosso mundo interior vá para o chão? Opa, então o pastor está dizendo que a alma tem a ver com o nosso mundo interior? Sim, eu já disse isso em outras pregações. Quando a gente fala de alma, a gente está falando de todas as nossas interações que a gente faz. O sentido de existência, o sentido de ter consciência das coisas, de sentir, de sofrer, de se alegrar, de se abater, de se levantar, de ficar com raiva, de ficar magoado, de ficar alegre, de ficar triste, de conversar, interagir, entender e ouvir o outro, relacionar-se com o outro, falar, ouvir, entender, interpretar isso no íntimo do que a gente fala, do que a gente ouve. Tudo isso a Bíblia relaciona com a alma. Então aquilo que eu vivo, aonde o meu corpo vive, onde eu me relaciono, as coisas que eu faço ou deixo de fazer, os meus projetos de vida, meus sonhos de vida, minhas concepções de vida, meus valores, tudo isso passam pela alma. Alma. Então a alma é um lugar dentro de nós que nos permite uma gama de interações e de vivências enormes. Toda a nossa vida passa pela alma. Toda ela. A gente não consegue viver fora da alma. Porque a Bíblia diz que quando a alma sai, o sujeito morre. Então a alma é que me dá essa consciência clara de tudo que eu sou, de tudo que eu vivo e de tudo que eu experimento. Amém, irmãos? Isso é importante a gente ter presente na mente para o que eu vou dizer agora. Eu vou compartilhar com você hoje de manhã, apenas e bem rapidamente, os pecados que a gente comete contra
a alma na vida em família? Bem rapidamente. E como é que o Senhor propõe as mudanças, as vitórias que Deus deseja que a gente alcance na vida em família? Por que o pastor está começando com a vida em família? Qual a razão de falar dos pecados da alma e falar de família? Porque é o primeiro lugar onde a gente peca. Você nasce dentro de uma família. E é ali que começam as suas interações. É dentro da sua casa. É na família que a gente vive tudo que vive. E dizem os psicólogos e estudiosos, antropólogos e sociólogos, eles dizem que, em geral, a gente faz algumas experiências fundamentais para a nossa vida, algumas até os 5 anos de idade. Tem algumas experiências que a gente faz até os 5, 6 anos de idade e que vão marcar a nossa vida inteira. Então tem a maioria das experiências que a gente faz na alma, a gente faz sem consciência delas. Porque até os 5 anos, eu e você temos poucas lembranças. Poucas lembranças. É dali para frente que a gente começa a fixar lembranças. Mas até ali, muita coisa a gente vive. E não se lembra. Não sabe. Não se recorda. Não se recorda. Então é uma fase importante da alma. Tem outras experiências que a gente faz aí dos 5, 6 anos de idade até o início da adolescência. Tem outros tipos de interação que a gente faz em família e que vão marcar também determinados comportamentos que a gente vai ter no futuro. E tem algumas outras que são ali daquela fase da adolescência e puberdade, que vão até o fim da juventude. E como a juventude hoje, no nosso mundo pós-moderno, está cada vez mais longa, a psicologia tem dito que hoje a adolescência vai até por volta dos 30 anos. É, irmão, está cheio de marido que gosta de ficar jogando videogame em casa. Isso é coisa da juventude e da adolescência. Tem paciência, gente casada, com filhos dentro de casa, tem paciência de ficar 2, 3 horas, 4 horas jogando videogame em casa. Isso é coisa de guri. Tem gente que já está casado, mas ainda é adolescente. Por causa do quê? Do tipo de interações que o mundo de hoje proporciona. Hoje nós estamos vivendo um tempo, uma pós-modernidade, onde os conceitos de educação familiar estão mudando. Vou dar só um exemplo. Nós temos muitos pais e mães hoje que são obrigados a trabalhar fora o dia inteiro. O dia inteiro. Das 6 da manhã às 8 da noite estão fora de casa. E os filhos são criados por terceiros ou por creche. E aí esses pais, muitas vezes, inconscientemente, só para dar um exemplo, inconscientemente se sentem culpados de não estarem com seus filhos. Quando estão com eles, fazem tudo o que eles querem. Alguns na psicologia têm chamado da síndrome do imperador. E aí vão criando um filho cheio de vontades. Ele se acha o rei da cocada preta dentro de casa, porque os pais se sentem culpados com a vida que levaram, não puderam conviver com seus filhos, então dizem sim para ele em tudo. E querem fazer o melhor para eles em tudo. Querem evitar o sofrimento dele em tudo. Evitam que eles vivam qualquer tipo de tensão, de sofrimento em casa, na escola, em todos os lugares, achando que com isso estão protegendo os seus filhos, na realidade não estão. Estão fazendo com que a adolescência dele dure mais tempo. Que ele vai levar mais tempo para sair dessa fase crítica. De achar que as suas emoções podem ser protegidas por outros. E ele não amadurece. Só para dar um exemplo do que nós temos vivido na pós-modernidade. É uma circunstância que a gente está vivendo. Por isso a minha preocupação de conversar um pouquinho hoje com você
sobre família. Como é que a gente corre o risco de pecar em família? E eu vou separar, assim, você sabe que eu sou meio sistemático, né? Eu e o pastor Alexandre, quando a gente prega, a gente é meio sistemático, né, pastor? É ponto 1, ponto 2, ponto 3, né? Isso é coisa meio de fleumático, né? Pois é. Então eu queria separar essa pregação em 3 pontos. Os pecados na alma provocados pelo marido, os pecados na alma provocados pela esposa e o pecado na alma provocado pelos filhos. Os pecados na alma provocados pelo marido, na esposa e nos filhos e nele. Os pecados na alma da esposa, que ela provoca nela, no marido e nos filhos. Pecados na alma, provocados pelos filhos, neles mesmos, no pai e na mãe. De maneira bem rápida mesmo. Amém, irmãos? Vocês caminham comigo? Eu quero dizer novamente, irmãos, não vou jogar nenhuma pedra em você. O meu telhado é de vidro. Amém? Não estou falando como quem aprendeu a viver completamente. Não vou falar como aquele que sabe tudo. Não vou jogar nenhuma pedra na sua vida, nem no seu ministério, em absolutamente nada. Pelo contrário, assim como prego para mim e busco viver e corrigir essas áreas da minha vida, na minha família, também quero que isso seja vivido e experimentado abundantemente por você. Vai ser de maneira bem geral. Ok? Então vamos lá. Falando dos nossos problemas ou soluções, né, nos relacionamentos familiares, primeiramente, um pecado sério do marido, que eu gostaria que você lesse lá em Colossenses capítulo 3, 19. Colossenses 3,19. Esse versículo está em diversos outros lugares, mas escolhi o de Colossenses 3,19. Achou? Paulo diz assim aos maridos. Maridos, talvez eu esteja dizer isso, né? Por que o pastor começou com o marido? Mera coincidência, né? Não, porque a Bíblia diz para começar sempre de cima para baixo. É de cima para baixo que o negócio vem. Quando a coisa funciona, a gente agradece a Deus, é que nem na equipe pastoral, irmãos. Quando a gente acerta, e a igreja é abençoada, com toda a equipe pastoral que a gente tem aqui na igreja, a gente diz para toda a equipe assim, gente, muito obrigado. Vocês foram top 10, vocês foram 10, vocês foram excelentes. Mas se dá errado, aí o líder tem que levantar a mão e dizer, a culpa é minha. A culpa é minha. A culpa não é da equipe, a culpa é minha. Na família também. A família é uma equipe. O líder dela é o marido. Então, se a família dá certo, a gente diz assim, que bênção. Todo mundo fazendo a sua parte, está funcionando maravilhoso. Deu errado, a culpa é minha. A culpa é minha. E a responsabilidade maior sempre é de quem lidera. E Deus chamou o marido para liderar a sua casa. Deus chamou o marido para ser o líder do seu lar. Todo lugar precisa de uma liderança. Né? O reino de Deus não é democrático. Amém? A família também não é um ambiente de democracia, muito menos de cooperativa. Né? Que quando há um desacordo, todo mundo vota. E o grupo que votar em maior quantidade tem o poder de decisão. Isso é um sistema democrático. E os demais têm que se sujeitar porque perderam no voto. Tanto no reino de Deus quanto na família não é assim. Há uma liderança. Compartilhada, é verdade. Conversada, é verdade. Com ouvidos para tudo e para todos, é verdade. Mas há uma liderança. E através dela,
Deus quer conduzir o lar de cada um de nós. Muitas vezes acertamos, muitas vezes erramos. Eu e minha esposa cometemos bons acertos na nossa vida familiar e conjugal. Mas também cometemos erros que tivemos que corrigir ao longo da nossa vida. E ainda temos algumas coisas na nossa vida que, embora a gente está querendo corrigir e buscando corrigir, ainda não chegamos a um ponto que a gente gostaria que estivesse. Tanto o nosso relacionamento conjugal, quanto o nosso relacionamento com nossos filhos, noras, genros e netos. A gente busca por isso. Queremos sempre melhorar e acertar. Mas o papel é dado a nós como maridos e esposos. Por isso eu começo comigo, começo com você. Amém, maridão? Segura a onda aí. Amém? A Bíblia diz assim: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Qual é a grande tarefa do marido? Casou? Casei. Tirou a moça da casa dela? Tirei. E agora? Agora você assumiu um compromisso diante de Deus de amar a sua esposa e de servi-la e de viver para ela. O macho alfa só tem interesse, eu estou falando agora de maneira instintiva, humana, animal e demoníaca, como diz em Tiago, tá? Tiago diz que a sabedoria que há de baixo é humana, animal, instintiva e demoníaca. Então o comportamento animal e demoníaco é aquele do macho alfa, que faz tudo para conquistar. E ele tem os olhos fixos nela, porque ele quer conquistá-la. É o instinto masculino conquistar a sua fêmea. Ele conquista a sua fêmea e bota ela dentro de casa. Pronto. Terminou o processo de conquista. Agora a gente entra na rotina, nessa chatice da vida conjugal, e de repente começa a pensar na possibilidade de fazer uma outra conquista. Porque ele vive dos seus instintos. Isso é humano, animal e demoníaco. A Bíblia diz que quando eu conquistei a minha amada e a trouxe para viver com ela, fui chamado por Deus, porque a tirei da casa do pai dela, fui chamado agora para amá-la, protegê-la, ampará-la, cuidar dela o tempo todo. Qual é a grande tarefa do marido? Qual é a grande tarefa do marido? Qual é a grande tarefa do marido? Cuidar da sua esposa. Eu tenho que trabalhar, pastor. Sim, trabalhar é importante, mas tem que cuidar da sua esposa. Pastor, eu tenho que jogar o futebol com meus amigos. É verdade, tem que jogar o futebol com seus amigos, mas tem que cuidar da sua esposa. Pastor, eu tenho diversos afazeres e viagens a fazer. É verdade, mas você tem que cuidar da sua esposa. Pastor, eu tenho que lidar com meus filhos também. Agora eu tenho um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos. Tem jeito para cuidar, pastor, não está fácil. É verdade, mas tem que cuidar da sua esposa. Qual é a tua tarefa, marido? Amar, proteger, cuidar, amparar a sua esposa. É só por causa disso que a palavra marido faz sentido. Por isso faz sentido. Marido. Por que eu sou marido? Porque tenho uma esposa. E o que eu tenho que fazer com ela? Cuidar dela. Ela tem que ser o alvo da sua vida. Não, o alvo da minha vida é conquista profissional. Então não casa, querido. Casou, o alvo da sua vida não é mais profissional. O alvo da sua vida é sua esposa. Casou, agora o alvo é ela. O alvo é ela. Pastor, está sendo duro comigo. Não, estou sendo duro comigo. E olha que cuidar da minha esposa não é difícil. É uma maravilha cuidar dessa menina. Mas Deus me chamou para isso. Mas onde é que está o pecado, pastor? Contra a alma. É que se eu não fizer isso, a minha alma
não vive de maneira equilibrada no relacionamento. Se eu não fizer isso como marido, eu como marido vou fracassar. Aí está o pecado do negócio. A minha esposa, a mulher, quando ela casa, toda a estrutura emocional dela está construída para ser amparada, cuidada e protegida pelo marido. E se ela não sente essa segurança no marido, o mundo emocional dela entra em parafuso também. Quando uma esposa não se sente amada, protegida, cuidada, amparada, quando ela não é a mulher mais bonita do mundo, quando ela não é a mulher mais maravilhosa do mundo, quando ela não é a coisa mais preciosa que está na cabeça de um homem, do seu marido, ela fica desequilibrada emocionalmente. A sua alma fica inquieta. Estou dizendo bobagem, mulheres. Quantas vezes perguntei para minha esposa, qual é a sua maior alegria comigo? E ela diz assim, ver as suas asas abertas e eu protegida debaixo delas. Ah, irmão, eu fico, né, irmão? Já me sinto aquele galo assim, peito estufa. Porque essa é a alegria dela. Uma esposa protegida é uma esposa que com todas as lutas que ela vai viver junto comigo, com todas as batalhas que vai enfrentar junto comigo, ela se sente segura. Toda mulher necessita, casada, necessita de segurança. E o marido precisa transmitir, dar isto para ela. É necessário que se faça isso. Gastar do meu tempo e da minha vida para cuidar da minha esposa. Meus filhos, desde que começaram a ter consciência de si próprio, desde que começaram a entender a vida, eles sempre souberam, Timóteo e Renata sempre souberam, que o meu amor e todo o foco principal do meu amor seria para minha esposa e não seria para eles. A melhor coisa que um marido pode fazer pelos seus filhos é deixar claro o quanto ele ama a mãe deles. O quanto ele ama a mãe deles. Ontem à noite, minha filha, numa homenagem que botou aqui, ela disse, mãe e pai, o meu sonho sempre foi ter um casamento como o de vocês. E ela soube desde criança que eu sempre amei mais a mãe dela do que ela. E eles brincavam com a gente. Quando tinham 4, 5 anos, eles diziam, ô pai, quem que você ama mais, eu ou a mãe? E assim, é a sua mãe. Sua mãe está em primeiro lugar na minha vida, mas o Senhor não ama a gente muito, eu dou a vida por vocês. Mas ela está em primeiro lugar. Isso gera equilíbrio emocional para o marido e equilíbrio emocional para a esposa. O movimento feminista está aí presente no mundo, irmão, relativizando esse tipo de ensino que nós temos na igreja. O movimento feminista diz o contrário do que eu estou dizendo aqui hoje. Sabe por quê? Porque grande parte dessas mulheres envolvidas no movimento feminista não tiveram uma experiência saudável, equilibrada, boa, a maioria delas, dentro de casa. O movimento feminista é uma forma de protesto contra aquilo que o mundo se tornou hoje em termos de família. Marido, quer ter uma esposa saudável e tranquila? Viva para ela. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7.
1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ora, veja o que diz a Bíblia. O apóstolo Pedro, tratando da vida familiar, ele diz em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Viva a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. No versículo anterior eu disse, não a trateis com amargura, em Colossenses. E aqui diz para tratar como parte mais frágil e com dignidade. Se nós muitas vezes precisamos, como homens, sermos rudes, firmes, às vezes até agressivos no mundo secular, e a gente sabe muito bem, tem algumas áreas da vida fora de casa que se a gente não se portar firmemente, os outros montam no cangote da gente, eu sei disso. E a gente tem que ter firmeza em muitas áreas da vida, não pode ceder, não pode às vezes usar palavras muito mansas em certos tipos de relacionamento. Eu sei disso, que a gente precisa exercitar firmeza. Com os filhos e tudo mais, a gente também precisa exercitar algum tipo de firmeza dependendo da situação. Mas a esposa, Paulo diz que é para não tratar com amargura e com dignidade. Tratá-la de maneira zelosa, né? Nossas esposas não são éguas para serem tratadas a coice. Elas só são éguas se forem as do Salomão, né, irmãos? Que o Salomão compara a beleza da sua noiva com as éguas de Salomão. Deviam ser animais muito, muito bonitos, muito, muito bem tratados, né? Deviam ser animais assim, tratados de maneira fantástica, para ele dizer que a tua beleza se compara das éguas de Salomão. Mas fora desse ambiente, nós não fomos chamados a usar palavras rudes, palavras ofensivas, palavras condenatórias contra nossas esposas. Elas precisam ser cuidadas, como um cristal precioso que Deus botou na nossa mão. E Pedro diz assim, e se você não fizer isso, você corre o risco de não ter as suas orações respondidas. É um outro pecado contra a alma. Se você não agir assim dentro de casa, as suas orações podem ser perdidas. Você pode estar perdendo tempo orando a Deus porque Ele não vai ouvir. Elas serão interrompidas por causa de uma má atitude com as esposas. Então, como evitar isso? Procurando exercer uma liderança saudável, exercendo-a com amor, com respeito, com dignidade, mesmo quando contrariar-se, mesmo quando discordar, mesmo quando tiver que corrigir alguma coisa. Fazê-lo com toda dignidade, sem amargura, para que as orações não sejam interrompidas. Deus não se agrada de bate-boca de marido com esposa. Deus não se agrada, né? Ele deve ser aquele que conduz, que corrige e que acalma. Foi dito muitas vezes, né, pela cultura popular, que quem cria um ambiente de amor, um ambiente de respeito, um ambiente agradável dentro do lar é a esposa. Pois a Bíblia diz que é o marido. É o marido que gera esse ambiente. Aquele lugar onde todo mundo quer estar. Aquele desejo de voltar para casa, de estar trabalhando e ir ligeiro para casa. De poder conviver e de ser o seu lar um ninho. Não é só uma responsabilidade da esposa,
mas principalmente uma responsabilidade do marido de gerar esse ambiente maravilhoso dentro do lar, porque aí Deus vai responder todas as orações. Ainda, com respeito ao marido, em 1 Coríntios 7, versículo 3, está indo longe do marido, né? As irmãs fiquem tranquilas. Vai ser bem enxutinho. 1 Coríntios 7,3 diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, irmão, que aquilo que é devido a cada um não deve ser retirado dela. Então, tudo aquilo que a Bíblia está dizendo aqui, que o marido deve exercer em relação à sua esposa, não deve ser retido. Deve ser dado livremente, para que experimente-se essa alegria da vida do lar. E ele especificamente aqui está falando também da intimidade sexual. Que nem o marido, nem a esposa tem o direito de punir o outro por ressentimentos ou por mágoas. O direito à intimidade sexual é um direito da esposa e é um direito do marido. E que um não pode se recusar ao outro. E quando se recusam, já estão demonstrando, dando sinais de que a alma, os relacionamentos, tem algum tipo de ressentimento, tem algum tipo de amargura, tem algum tipo de experiência ruim que já foi feita no casamento. Quando ela ou ele usam da sexualidade para punir, para provocar, ou para se vingar do outro. Então, quando o apóstolo Paulo diz que não é para se recusar um ao outro, e se recusam, Paulo está dizendo aí, ó, tem pecado aí no meio. Tem coisa errada na vida conjugal que precisa ser corrigida, né? Então, a sexualidade, ela também expressa como é que está a situação do mundo emocional, tanto do marido quanto da esposa. E se há alguma dificuldade nessa área, significa que precisa conversar sobre isso. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 3, 4, ao marido ele diz que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina e com todo respeito. Também aqui é tarefa principal do marido, ser responsável pela disciplina e pela educação dos filhos. Essa não é responsabilidade da esposa. É tarefa da esposa junto com o marido, a educação e a disciplina dos filhos. Mas a responsabilidade, se um filho foi bem educado ou mal educado, a responsabilidade não é da esposa. É do marido. É ele que lidera, é ele que conduz, é ele que dá o norte ou deixa de dar o norte. E os filhos também sofrem quando não são devidamente educados e disciplinados, né? A palavra de Efésios, no capítulo 6, versículo 4, diz assim, Efésios 6, 4 diz: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas disciplinai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quando eu era adolescente e li essa palavra, eu interpretava do meu ponto de vista. Meu pai e minha mãe tinham que ser legais comigo. Porque se eles não fossem legais comigo, eu ficava chateado com eles. E a Bíblia diz que eles não devem me deixar chateados. Cada um interpreta do jeito que quer, né? Depois que eu entendi essa palavra, o Senhor está dizendo assim: filho que fica sem disciplina, sem uma vida disciplinada, ele é um filho que se ira constantemente contra você. Filho que não recebe disciplina, amanhã vai bater em você. Porque ele se torna um reizinho, um embaixador dentro de casa. O governante da sua própria vida e o governante da sua família. Quando um filho não recebe disciplina, com o passar dos anos,
ele se torna o dono do lar. E ele comanda todas as coisas do lar. É uma criança que não sabe ouvir não, que não aprende a viver frustração. Você sabia, irmão, que os seus filhos precisam passar por frustração? Que o seu filho precisa ganhar não? Que ele precisa saber que ele quer uma coisa e não vai ganhar? Que o seu filho não é um rei, nenhum dos nossos filhos são reis, e eles precisam viver a frustração de ouvir não, viver a frustração de ser castigados, viver a frustração de chorar, de espernear, de querer ganhar algo e não vai ganhar, de ter que reprovar num ano e fazer o ano de novo. Quantos pais vão lá e fazem das tripas coração para o filho passar de ano, porque é uma frustração que ele vai viver isso, vai viver aquilo. Irmão, quanta coisa a gente quer proteger excessivamente os nossos filhos e eles não amadurecem. Excesso de proteção tira o amadurecimento. Não entendo muito disso, mas eu sei que as melhores laranjas são aquelas que estão na beirada do pé, não é mesmo? Quem vive disso? Pega sol, chuva, vento. Essas são as melhores laranjas. As que estão protegidinhas lá no centro da laranjeira, geralmente apodrecem mais cedo ou amadurecem mais tarde, não são saborosas, caem por qualquer coisa. As que estão na beirada são as melhores. Porque sofreram, passaram pelas dificuldades. Recentemente soube de um caso em Santa Catarina, de um rapaz que saiu de Santa Catarina e veio se jogar de um hotel aqui em São Paulo. Subiu, se hospedou no último andar do hotel e se jogou lá de cima. Deixou uma carta para o pai, porque o pai não quis dar um carro zero para ele, porque todo ano ele ganhava um carro zero. E aquele ano o pai disse, eu não tenho dinheiro suficiente para essa Lamborghini. Espera mais uns meses que você vai ter o dinheiro para a Lamborghini, porque era um pai culpado, que nunca fez nada para o filho, só dava para ele para compensar as suas culpas. E o filho nunca ouviu não. Quando ouviu o primeiro não, se matou. Se matou porque não sabia conviver com a frustração de ouvir não. Educar com disciplina é preparar o filho para a vida. É saber que o mundo lá fora não é igual à sua casa. E seu filho, meu filho, tem que saber que quando ele sair de casa, ele vai encontrar um lugar diferente da sua casa. Isso a Bíblia chama de educar com disciplina. Ajudar o meu filho a preparar-se para viver livre e solto. Ensinar o filho a voar e ele aprender a voar, a viver livre, a poder lidar com a sua própria vida. Que coisas boas que a gente aprende nesses processos de vida. Nos momentos mais dolorosos e difíceis que a gente passa, como a gente é edificado, como a gente é consolado e amadurecido pela graça de Deus. Amém? Esposas, maridos, dê um glória a Deus aí agora, irmãos. Agora chegou a minha vez. Há duas coisas que a Bíblia fala de maneira muito clara, que pecam contra a alma, que quando a gente peca, a gente ofende a alma. Isso ligado à vida das mulheres, em particular das esposas. Né? Duas coisas. A primeira delas está em Colossenses 3,18. Colossenses 3,18. Ali diz o apóstolo Paulo, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Esposas, sede submissas aos próprios maridos, como convém ao Senhor. Esse é um tema fora de moda. Submissão da esposa está fora de moda. Aliás, é até um crime hoje na sociedade moderna, né? Você falar esse tipo de coisa diante do princípio da igualdade de gêneros, que tanto se propaga hoje, que se quer colocar também na nossa Constituição brasileira, né? E mais cedo ou mais tarde isso vai ser posto lá na Constituição.
E nós ainda vamos ser presos. As próximas gerações ainda vão ser presas por ter um comportamento bíblico em algumas áreas, né? Esse é o mundo que nos se avizinha daqui para frente, né? Eu até fiquei pensando naquele domingo que preguei, né, sobre a questão da sexualidade, e eu disse: nossa igreja não será uma igreja inclusiva. E nós discordamos dos comportamentos homossexuais. Entendemos como comportamentos pecaminosos e herdarão o inferno, os que assim se movem, né, sexualmente. Isto aí, se cair nos meios de comunicação e se cair em algum lugar, eu posso ser chamado para depor numa delegacia. A esse ponto nós chegamos. E aí, irmãos, eu sei que vocês vão me visitar na delegacia, né? Se precisar de uma coisa dessa. Mas nós não podemos negar o que somos e o que vivemos. E a submissão feminina é uma delas. Por quê? Porque se Deus deu a função ao homem de proteger e cuidar, é porque a alma da mulher, de certo sentido, de certa forma, ela tem esse formato de desejar ser cuidada e protegida pelo marido. Faz parte da índole dela, desejar viver assim. Então, submeter-se ao marido não é sujeitar-se às ordens do marido como se ele fosse um ditador, um tirano dentro de casa, que agora as mulheres têm que obedecer a todas as maluquices e doideiras que um homem possa dizer dentro de casa. Não é disso que a Bíblia está falando. Porque eu devo ser submisso tanto ao pastor, tanto a um líder, tanto a um patrão e tanto ao meu marido, até um determinado limite. Eu sou uma pessoa submissa, mas a minha obediência tem limites. Qual é o limite? É quando aquela autoridade que está sobre a minha vida ultrapassa o limite dela. E diz para mim, para que eu viva coisas, para que eu fale coisas, para que eu faça coisas que contrariam o princípio da palavra de Deus e a minha própria consciência em Deus. Quando a minha consciência em Deus e a palavra de Deus, estão sendo ofendidas, eu tenho o dever de me opor. Não de ser insubmisso, mas de desobedecer. Seja o marido, seja o pai, a mãe, seja o pastor, seja o PGL, seja o líder de célula, seja o discipulador, seja o prefeito, seja o presidente, seja quem for. A minha obediência última sempre é ao Senhor e à sua palavra. Se eu disser qualquer coisa para você que contraria o Evangelho, e que contraria aquilo que você aprendeu no Evangelho, você tem o dever, você tem o direito de se opor a mim e não me obedecer. E você não peca contra o Senhor fazendo isso. Isso também vale na família. Porque uma esposa pode ter um tirano dentro de casa, porque a Bíblia diz que eu tenho que obedecer. Eu tenho que obedecer até onde a minha consciência não é ofendida por causa do Evangelho ao qual eu sirvo, ao Deus ao qual eu sirvo. Eu vou até ali, né? É como o pai que chega para o filho, né? O filho atende o telefone e diz: fulano, o pai fulano quer falar com o senhor. Diz que eu não estou. O que é que um filho tem que fazer? O filho tem que pegar o telefone e dizer assim: meu pai disse que ele não está. Ele obedeceu ao pai. Meu pai mandou dizer que ele não está. Mas ele não pode. Porque a Bíblia diz para não mentir. E aqui está o limite do filho. Você me desonrou como filho, você não me obedeceu. Não, você honrou a Deus em primeiro lugar. Então a sujeição da esposa também tem o limite. O limite de um marido que ultrapassou o princípio da palavra de Deus. Se ele ultrapassou a Deus, compete, como diz o Pedro, e disseram Pedro e o João quando saíram do Sinédrio: antes nos importa obedecer a Deus do que aos homens. Essa é a regra que vale. Mas a esposa, excetuando-se isto,
deve aprender a aceitar o cuidado, a proteção, o amor e a liderança do seu marido. Quando ela faz isso, o seu mundo emocional vai sempre procurar uma maneira, sua alma vai sempre encontrar caminhos de equilíbrio, de paz e bênção. E quando o marido exerce essa função sobre ela, os dois vão viver uma experiência muito bacana, uma experiência muito harmoniosa, uma experiência muito de amor, de respeito, de alegria. E o seu mundo emocional vai viver em equilíbrio. Por causa disso. Por causa disso. E pastor, quando meu marido não exerce essa função? Quando eu gostaria que ele exercesse essa função, mas ele não exerce. Quando a gente senta para tomar alguma decisão, quando a gente senta para resolver alguma coisa, quando a gente quer tomar uma posição sobre algo, até a coisa mais simples. E ele diz para você, você resolve. Uma das coisas que mais dificultam, queridos irmãos, uma das coisas que mais dificultam uma esposa de se submeter à liderança do seu marido é a omissão dele. Ele se omite de se posicionar. Meu marido é um banana, pastor. Na hora que a coisa vai pegar, ele espirra fora e sobra para mim. Acontece muito disso? Acontece. Acontece. Mas as esposas querem. Uma vez aconselhei uma esposa e disse assim para ela, irmã, você precisa aprender a sujeitar-se ao seu marido. Deixar ele exercer a liderança. Ela disse assim, não vou deixar, não. Não vai, irmã? Não. Você não quer que ele exerça a liderança? Quero. Mas eu não vou entregar. Ele vai ter que tirar de mim. Assim, rapaz, o homem está enroscado. Mas, irmão, assim, bem lá no fundo, eu não discordava dela. Porque se eu tenho que entregar, eu estou de novo exercendo autoridade, né? Tá bom, eu agora vou dar para ti, pega. Exerceu autoridade sobre ele. Ele tem mais é que pegar mesmo. Com amor, respeito, proteção, cuidado, mas chamar para si, irmão. Chama para si. Às vezes pode dar errado. Aí você se humilha. Pede perdão para ela. Perdão, querido, eu errei aqui. Mas é o esforço de puxar para si. Puxar. Às vezes os homens trabalham o dia inteiro fora, de manhã à noite. E toda a função da família acaba ficando com a esposa. E ela acaba exercendo essas funções. E o marido, muitas vezes cansado, sobrecarregado com tanta atividade, deixa a coisa rolar. E quando ele diz assim, quando eu chego em casa, eu quero descanso. Quero poder descansar um pouco, a mulher. Faz essa criança parar de chorar. Para com essa confusão, desliga isso, faz aquilo, eu preciso descansar. Minha casa precisa ser um lugar de descanso, não esse inferno quando eu chego de noite. Mas se a minha casa ou a sua casa estão um inferno de noite, a culpa é sua. É você que põe... Ih, voltei para o marido. Então, crie um ambiente onde a esposa realmente pode viver um ambiente de submissão, de confiança, de cuidado e de proteção. Porque se ela não se sentir assim, irmão, você já viu, mulher é raçuda, irmão. Mulher é forte, é um sexo forte, irmão. Se ela não se sente assim, ela pega as rédeas. E ela encara o desafio, ela não tem medo, não. A minha esposa, se eu não segurar a barra, ela corre. Se eu não for mais rápido do que ela passa na minha frente. Ela é uma mulher decidida. É uma mulher que tem visão, ela tem compreensão das coisas. Ela corre, se eu bobear, no bom sentido, eu como na mão dela.
Eu vou querer que a minha esposa seja uma mulher fraca? Vou subjugá-la para que ela me obedeça? Para que ela se sujeite a mim? De maneira nenhuma. Eu é que vou crescer para ficar, em termos de liderança, maior do que ela e não diminuir a ela. Então, irmã, cresça no Senhor. E se o seu marido não consegue exercer algumas áreas da vida, por favor, ajude ele. Seja um apoio, seja um amparo. Coloque-se voluntariamente debaixo da liderança dele em algumas áreas. Talvez em algumas áreas ele não vai conseguir se posicionar tão bem ou decidir tão bem. Depois vocês conversam sobre o assunto. Para sempre encontrar a melhor solução. Mas entender a liderança do marido, sujeitar-se debaixo da liderança dele e caminhar em parceria nessa liderança, irmão, cria um ambiente de estabilidade emocional dentro de casa. Um ambiente de tranquilidade, um ambiente de paz dentro do lar. E por fim, os filhos. Tinha mais uma coisinha, perdoe, irmão, eram duas, né? Só falei uma. Tem a segunda, por favor. É 1 Pedro 3, 3 a 5. 1 Pedro 3, 3 a 5. O apóstolo Pedro, se dirigindo às esposas, ele diz, 1 Pedro 3, 3 a 5, ele diz: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Aqui há uma exortação às esposas, uma exortação da parte do Senhor. Nós temos vivido, irmãos, hoje, talvez mais do que em todas as outras épocas do passado, nós temos vivido uma super valorização do corpo. O corpo ocupou um lugar que deveria ser da alma e do espírito. Ele entrou no lugar deles. E isso está super valorizado na nossa sociedade. E temos uma preocupação enorme com a estética do corpo. E eu queria dizer para você, querido irmão, que a estética não tem importância nenhuma. Nenhuma. A saúde tem. Grande importância. A saúde tem. A estética não. A condição física do corpo tem importância? Tem. Tem. Ir para uma academia, fazer ginástica, fazer isto, aquelas atividades, são recomendáveis? Sim, são recomendáveis. Devemos fazê-los? Sim, devemos fazê-los. Tem preocupação com isso? Sim, irmãos. Com a estética, não. Com a estética, não. E nós somos hiperbombardeados, justamente também com a estética. E as pessoas tendem a ser induzidas a confiar mais em si ou não, a se autovalorizarem ou não, de acordo com a estética. Tem programas e clínicas de estética, né, que às vezes entrevistam os homens e as mulheres que passam por ela, e a pergunta é: como é que você se sente agora? E invariavelmente a maioria diz: a minha autoestima subiu muito. Me sinto outra pessoa. Porque a estética mudou. Mas a pessoa não é o seu corpo. A pessoa é o que ela é. O corpo faz parte. Mas a Bíblia diz que nós vamos receber um outro corpo. E, portanto, a preocupação com esse deve ser com a saúde e com o cuidado dele. Com a estética, não, irmão. Deixe a estética de lado. O pastor está dizendo para a gente se ficar
desleixado e sem cuidado, de maneira nenhuma, irmão. De maneira nenhuma. Mas não permita que a sua vida financeira, a sua vida emocional, o seu mundo interior sejam regidos pela sua aparência. Tanto homem quanto mulher. Pedro escreveu isso numa época, parece que era só para as mulheres, mas hoje os homens já estão mais metrosexuais também, né? Hoje os homens também têm preocupações estéticas, que são incutidas também pelo tipo de sociedade que a gente vive, né? E como eu disse já em outras pregações, não julgo você, não julgo ninguém, não julgo a mim mesmo. Cada um faz o que lhe parece melhor. Mas a Bíblia diz, o Senhor Jesus ensina por meio da sua palavra, que as preocupações estéticas não devem estar em primeiro lugar na nossa vida. E que o nosso investimento não deve ser esse. E que a nossa autoestima não pode passar por um espelho. A sua autoestima não pode passar pelo espelho do seu quarto ou da sua sala. Não é por aí que Deus deseja que a gente ande. Não é o frisado do cabelo, não é o tipo de roupa que a gente vem a vestir que vai definir quem nós somos, né? E nem se julga um aos outros. Não olhe para os irmãos e para as irmãs olhando de cima para baixo, nem de baixo para cima, para ver como estão vestidos, se estão mal vestidos ou se bem vestidos, ou se vieram com a roupa adequada para o culto, ou se não vieram com aquela roupa adequada para o culto, ou se vestiram bem para aquela ocasião, ou não se vestiram bem para aquela ocasião. Você viu a maquiagem dela? Estava borrada e não ficou tão bonita. Olha só, aonde foi o cabeleireiro que ela foi? Porque fizeram muito mal feito esse tipo de coisa, irmãos, e essas bobagens que vão acabando com o mundo interior da gente, que vão gerando inseguranças e medos dentro do coração da gente por causa da imagem que a gente cria uns dos outros. Longe de nós essa coisa, irmão. Longe de nós essa coisa. Viva com o que você é. Vista-se como você quer se vestir. Não se preocupe com o que os outros vão dizer ou deixar de dizer. E não viva de maneira vaidosa. Não gaste o seu dinheiro com muitos sapatos, muitas roupas, e muitas maquiagens, e muito isso, e muita academia para isso, muito aquilo. Irmão, a Bíblia diz que não é para a gente ficar preocupado com esse tipo de coisa. O pastor disse que não é para a gente gastar dinheiro com isso. Não, irmão. Fique à vontade. Mas seja zeloso. E não se mova por vaidade. Não se mova. Não é o que é o exterior que é importante para a gente. É o homem interior, diz o apóstolo Paulo. E esse zelo a gente deve ter. E para você que é esposa, eu quero lhe dizer uma coisa. Quem é que deve dizer se você é bonita ou não é bonita? Se você está bem arrumada ou não está bem arrumada? Quem é que tem que dizer? É o seu marido. Se o seu marido gostou, irmão, tá bom. Pastor, mas você não sabe o que a fulana vai dizer se ela me ver assim. Não viva disso, irmã. Não viva da opinião dos outros. Viva de quem você é. Viva de quem você gosta. E preocupe-se com a opinião daqueles que são os seus, que convivem com você, que amam você, que cuidam de você. Viva disso. O resto não importa. O resto tudo passa. Amém? E aos filhos, diz a palavra em Efésios capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Filhos, obedecei a vossos pais. Ajude seus filhos a obedecerem você. Você que ainda tem filhos pequenos, jovens ou adolescentes em casa, eles precisam andar no ritmo seu. Quem vive dentro da sua casa tem que andar no seu ritmo. Se saiu de casa, está se sustentando por conta própria, ele pode viver o ritmo que ele quiser. Mas se ele depende de você, se o seu filho depende de você, faça ele viver como você quer que ele viva. Dê a direção de como ele deve viver. Meu filho Timóteo hoje é casado, mas ele estudou muitos anos sozinho, fora de casa. Mas quem comandava a vida dele era eu e a Mali. Mas pai, assim, o dia que você tiver o seu salário, que
que você puder viver a sua vida, você define como você vai viver. Enquanto isso não acontecer, quem define a sua vida somos eu e a sua mãe. Assim foram com eles. Foram com eles. Isso valia para tudo. Até para o horário de dormir, o horário de ver TV. Isso valia até para a idade em que eu ouvia determinados tipos de música. A gente controlava até as músicas que eles ouviam. Tem pai hoje que não controla nem o filho com 3 anos lá no WhatsApp, no YouTube lá. Sabe lá o que ele vê lá, com aquele dedinho passeando. Controle a vida do seu filho para que ele aprenda a obedecer. Obediência é um aprendizado. É um aprendizado que se pratica em casa. A obedecer. E o seu filho e a sua filha precisam obedecer. E você que está me ouvindo aqui, que é jovem, está vivendo dentro da sua casa, a você é dito, obedeça seu pai e sua mãe. Se você quer ser feliz e ter uma vida emocional equilibrada e amadurecer de maneira saudável, aprenda a obedecer os seus pais. Sujeite-se a eles e você vai ver a bênção que é. E se o seu filho é pequenininho ainda, ensine ele a obedecer, porque ele vai obedecer. Porque esta fase pequena é uma fase instintiva. O que você ensinar a ele, ele vai fazer. Ele vai se desenvolver ao longo dos anos, praticando aquilo que você ensinou desde pequeno. Desde pequeno. Por isso a Bíblia diz, filhos, obedecei a vossos pais. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Feche os seus olhos. Você entendeu aqui, irmão, esta manhã, que os pecados que a gente pode cometer contra a nossa alma na vida familiar, eles são vencidos quando a gente muda o nosso comportamento. Como é que eu venço esses pecados que podem surgir, pastor, na minha vida familiar? Mudando os meus comportamentos dentro do lar. Como eu posso mudar? Obedecendo ao Senhor. E agindo, marido e esposa agindo com amor um com o outro. Com respeito. Entendendo os papéis que Deus deu para a vida familiar. E Deus vai gerar, através da sua obediência, Deus vai gerar um ambiente de equilíbrio emocional dentro da família. Claro que você não vai estar livre de enfrentar dificuldades, às vezes conflitos, assuntos tensos, é verdade? É verdade. Mas vivendo dessa maneira, você vai gerar um ambiente agradável, abençoado e abençoador dentro do seu lar. Seja um marido, seja um pai, segundo o coração de Deus. Seja uma esposa, segundo o coração de Deus. Uma mãe, segundo o coração de Deus. E seja um filho, uma filha, segundo o coração de Deus. Aleluia. Se você não consegue algumas áreas da sua vida viver assim, converse com seus discipuladores para orarem com você. Ore a Deus, jejue, clame ao Senhor no seu TSD, para que essas transformações aconteçam na sua vida, aconteçam na sua família. Deus é um Deus que responde orações. Faça isto, e você vai experimentar uma vida equilibrada, uma vida na alma tranquila, abençoada dentro da sua casa. Querido e amado Pai, nós hoje de manhã te damos graças e te bendizemos o nome. E te glorificamos pelo privilégio de podermos experimentar a Ti como nosso noivo, experimentar a Ti como nosso Pai,
experimentar a Jesus como nosso irmão primogênito e vivermos esse ambiente de família contigo, Senhor. Obrigado por esta grande família que o Senhor nos deu, pelo privilégio de vivermos assim. Eu quero te pedir hoje de manhã, junto com os irmãos, que o Senhor nos conceda viver esse ambiente que o Senhor vai promover na eternidade, a gente viver dentro da nossa casa. Pai, eu quero pedir por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelo meu genro, pela minha nora, pelos meus netos. E quero pedir também ao Pai por cada uma dessas famílias que estão aqui hoje, para que a gente viva a vida comum do lar. Eu quero pedir a Deus que os lares da Igreja Fonte de Vida sejam um ninho de amor, que os nossos lares sejam lugares de encontro, que os nossos lares e nossas famílias sejam lugares de paz, que os nossos lares sejam lugares para onde a gente quer ir, que os nossos lares sejam lugares de refúgio, Senhor. Que a gente não queira ficar na rua, que a gente não queira ficar no trabalho, que a gente não queira ficar em lugar nenhum que não seja a nossa casa. A nossa casa. Pai, faz da minha casa e da casa desses irmãos todos que estão aqui hoje de manhã, faz da nossa casa um lugar de bênção, Senhor. O diabo luta contra nós, o diabo quer nos destruir, Senhor, mas nós temos certeza que o Senhor nos dará total e completa vitória. Nós temos certeza, Senhor, que as nossas famílias serão casas de refúgio, que as nossas famílias e nossas casas serão lugares de bênção para essa geração, que a nossa casa, Senhor, será lugar da Tua presença poderosa, que o Teu Espírito Santo estará fluindo nos nossos relacionamentos. Pai, Tu disseste na Tua palavra, o último versículo do Velho Testamento, Tu disseste que ia chegar o dia que Tu ias converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Tu disseste, Senhor, que um dia as nossas famílias seriam famílias que iriam abençoar as famílias da terra. O Senhor disse isso para Abraão, que em nós seriam benditas todas as famílias da terra. Pai, a Tua bênção venha. A Tua bênção venha sobre as famílias de Montemor. Mas venha em primeiro lugar sobre as nossas famílias, papai. Abençoa as nossas famílias, abençoa os nossos lares. Faz diferente, Pai. Toca nas nossas casas, toca nos nossos maridos, toca nas nossas esposas, nos nossos filhos, Pai. Faz algo novo no nosso meio. Faz algo diferente. Faz algo poderoso, Senhor. Muitos lares aqui estão cansados de sofrer, Senhor. Quantos maridos e quantas esposas têm sofrido, Deus. Dores e angústias marcando a sua alma. Traz cura, Pai. Traz cura esta manhã. Traz a Tua promessa de vitória no coração deste Teu marido, Senhor, desta Tua esposa aqui hoje. Traz promessa de vitória, Senhor, no coração e na vida deste jovem, desta jovem que sofre no seu lar. Traz transformação, Pai. Traz mudanças. Oh Espírito Santo, enche as nossas vidas e enche as nossas casas com a Tua presença, com o Teu grande e maravilhoso poder. Cura, Senhor, as nossas enfermidades, não apenas as do corpo, Senhor, mas cura as enfermidades do casamento. Tantos maridos e esposas feridos, Senhor, e doentes por causa das dores da vida conjugal. Sara isso hoje, Deus. Faz algo novo no coração desses Teus servos e servas.
Toca-lhes profundamente, Espírito Santo. Toca-lhes profundamente. Nós queremos outros lares, outras vidas. Pai, Pai, Pai. Não queremos ser arrastados com o mundo. Nós não queremos viver dentro da nossa casa o que o mundo vive, Senhor. Nós te resistimos, Satanás, em nome de Jesus. Oh, espírito de miséria, espírito de destruição e de engano dentro dos nossos lares, te repreendemos hoje de manhã aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai sair de lá agora. Você vai sair de dentro dessa casa. Espíritos de amarguras, de ressentimentos, de ódios, espíritos maus e provocativos, nós ordenamos a vocês: saiam dessa casa em nome de Jesus. Saiam dessa família em nome de Jesus. Saiam desse casamento em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Somos o povo da bênção e da vitória. Somos o povo da conquista, Satanás. Você não vai nos impedir, você não vai nos segurar. O nome do Senhor está sobre nós. O nome de Jesus está sobre a nossa vida. E você não irá nos impedir de avançar. Não, Satanás, você não vai. Há um nome sobre nós e o nome dele é maravilhoso. O nome dele é Jesus. Por isso você não vai nos impedir de conquistar tudo aquilo para o qual Deus nos chamou para conquistar. E nós te repreendemos agora, Satanás. Tu ficas repreendido e amarrado na vida de cada família aqui da Igreja Fonte de Vida. Exercemos autoridade sobre cada casa desta igreja. E pela autoridade do nome de Jesus, nós te amarramos, diabo. E te ordenamos: vá amarrado para o fundo do inferno e saia dessa vida. Saia dessa casa, saia dessa família, em nome de Jesus. Proclamamos bênção, proclamamos vitória, proclamamos cura sobre a tua casa, meu irmão. Proclamamos vitória de Deus sobre o teu lar. Tua esposa será videira frutífera à tua mesa, e teus filhos comerão da tua abundância junto contigo no Senhor. E tu serás abençoado e abençoador. Tua família abençoará as famílias dessa cidade em nome de Jesus. E nenhuma maldição ficará sobre o teu lar em nome de Jesus. A tua casa é lugar de alegria. A tua casa é lugar de bênção. A tua casa é lugar de prazer. A tua casa é lugar de paz, porque assim Deus o disse, e assim é, para a glória do nome do Senhor Jesus. Te abençoamos aqui hoje. Nós, pastores dessa igreja, líderes dessa igreja, te abençoamos aqui hoje em nome de Jesus. Declaramos sobre tua vida, sobre teu casamento, sobre teus filhos, vitória, cura, restauração. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem é Deus como o Senhor? Quem é Deus como o Senhor? Quem é Deus que restaura? Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus, diz o Senhor? Quem é como Ele? Diz o Senhor na sua palavra: eis que faço novas todas as coisas. Deus faz coisa nova na tua vida hoje, meu irmão. Deus faz coisa nova na tua vida hoje, minha irmã. Deus faz coisa nova na tua família. Toma posse disso hoje. E diga aí com a tua boca no teu lugar: a partir de hoje, a partir desta palavra, eu me posiciono, eu me coloco na brecha, eu conquisto a minha família. Diga aí, irmão e irmã: a minha família é minha e não é do diabo. A minha família é minha e não é do mundo. A minha família é do Senhor. E eu tomo posse da minha família para o Senhor. Nenhum deles vai se perder. Nenhum deles irá para o inferno. Todos eles serão salvos. Porque o Senhor disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É tu e a tua casa.
És tu e a tua casa. Tome posse do que é seu em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, Pai. Te louvamos e te bendizemos esta manhã. Que manhã preciosa na tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela tua doce palavra, pela tua presença, pela tua exortação, pelo teu cuidado com a gente. Nós te amamos, Senhor, do fundo do nosso coração. E nós só queremos a ti, Jesus. Nosso alvo é o Senhor. Nós só queremos o Senhor. Entra na nossa vida, Senhor Jesus. Entra na nossa família. Entra, toma posse do que é teu. Nós abrimos a porta para ti. A porta está escancarada, Senhor. Entra e te apropria do que te pertence em nome de Jesus. Aleluia. 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 Há uma porta aberta diante de nós. Há uma porta aberta diante de nós. E o Senhor está dizendo para a gente passar por ela. Ele abre a porta para restaurar todos os teus relacionamentos. Ele abriu a porta para você passar. Passe por eles. Renda-se completamente. Obedeça a Ele. Faça o que Ele manda. E você verá a glória do Senhor iluminando qualquer área de escuridão. A luz vai entrar e a escuridão irá sair. Aleluia. Proclamamos essa bênção sobre nós esta manhã. Querido Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua direção para nós. Louvamos-te pelo teu grande e precioso amor, pelo teu grande e maravilhoso cuidado. Seja a tua paz com a gente. Seja a tua paz com cada um de nós. No precioso e amado nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. 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 Quem está em família aqui, eu queria pedir para que se juntem. Se tem pai, mãe, filhos, ou pai, mãe, ou só o esposo e a esposa. E quem está sozinho, se junte então com uma família que está aí perto de você. Se veio só você da sua família, se ajunte com um grupo aí que está perto de você, para orarem por você também. Mas faça um grupo em família. Quem está sozinho, se tem algum jovem sozinho, sem o pai, sem a mãe, venha e se junte com outro grupo. Façam pequenos grupos de família. E quem está só, se una a outro grupo. Façam um círculo. Fechem um círculo. Fechem um círculo. A família é um círculo fechado. Essa é a família do Senhor. Saibam os nomes todos dos irmãos que estão aí no grupo. Se tem alguém de fora, saiba o nome para orar. Eu quero pedir agora para todos, ao mesmo tempo, orarem uns pelos outros. E agradecerem a Deus por esta bênção de viver em família. E pela cura que Deus está proporcionando a todas as famílias. Pelo perdão dos pecados de todas as famílias. E pela graça abundante do Senhor em todas as famílias. Ore por esse irmão, por essa irmã que está com você. E proclame sobre ele grande vitória. Proclame sobre ele grande bênção. Proclame sobre ele conquista. Conquista da família. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a Tua presença. Com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Aleluia. Aleluia.
quero despedir vocês com uma palavra do Senhor dada ao coração da igreja, que diz assim, Isaías 61, versículo 9: a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Celebramos ao Senhor com uma forte salva de palmas. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Bom dia a vocês, queridos. Vão na doce e amada paz do Senhor Jesus, e seremos família bendita do Senhor. Bom domingo a vocês.